Olá, a aula de hoje será sobre noções sobre tectônica de placas, né? É um assunto que é muito importante para a disciplina de geociências, porque ele vai nos ajudar a entender como que se deu a atual conformação da geografia moderna no planeta Terra. Então, para entender a aula de hoje, é importante a gente entender, né, a gente relembrar sobre a aula anterior, né? Então, o que vimos na aula anterior? A gente viu sobre a composição e densidade da crosta oceânica e da crosta continental, né, onde a crosta continental ela tende a ser menos densa do que a crosta oceânica. A gente viu sobre o estado físico da litosfera e da astenosfera, né, que são camadas aqui da crosta, onde a litosfera ela é mais rígida do que a astenosfera, né? A astenosfera é a camada mais plástica, por onde as placas continentais deslizam. E a gente viu sobre a distribuição espacial dos vulcões e terremotos. Para a aula de hoje, a gente vai entender sobre a tectônica de placas, a gente vai ver os mecanismos de movimentação das placas tectônicas, né, ou chamadas também placas litosféricas. A gente vai ver os principais limites dessas placas tectônicas e a gente vai entender que algumas atividades geológicas, grandes feições morfológicas, elas são formadas de acordo com os limites dessas placas tectônicas, né? De acordo com a conformidade que elas vão se ajustando a partir dos seus movimentos. E sobre a teoria das tectônicas de placas, né? Quem propôs essa teoria? Bem, a teoria da tectônica de placas foi proposta por Alfred Wegener em 1912. Alfred Wegener foi um alemão, geofísico e meteorologista, onde ele afirmava que os continentes atuais, antes eles eram distribuídos em um só bloco continental, né, denominado de Pangeia, e que a partir de 175 a 200 milhões de anos atrás ocorreu a separação desses blocos, né? Alfred Wegener ele foi bastante ridicularizado, bastante criticado, né? A teoria dele foi bastante ridicularizada pelos cientistas porque eles não conseguiam entender quais eram as forças que movimentavam esses continentes, né? Ele faleceu em 1930, mas outros cientistas deram prosseguimento aos estudos e em 1960, né, 30 anos depois da sua morte, houve a comprovação dessa teoria. Então, de acordo com a teoria das placas tectônicas, né, a litosfera ela é fragmentada em segmentos denominados de placas litosféricas ou placas tectônicas, e essas placas elas se movimentam, né, sobre a astenosfera, que é aquela camada plástica, né? E existem algumas placas maiores, como por exemplo a placa do Pacífico, placa norte-americana, placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana, euroasiática, indo-australiana e placa antártica, e também tem algumas placas menores, né, como a placa de Cocos, placa do Caribe, placa arábica e placa das Filipinas. Vocês podem perceber que tem algumas placas que elas são mistas, né? Elas têm uma litosfera continental e tem litosfera oceânica e tem placas que são essencialmente oceânicas, né? Como por exemplo a placa de Nazca. Aqui nesse mapa a gente consegue ver, né, os limites de cada placa tectônica e algumas setas. Aqui essas setas elas estão mostrando o sentido, né, da movimentação dessas placas. Vocês podem ver que tem sentidos que convergem, sentidos que divergem e tem sentidos aqui que é onde as placas deslizam uma ao lado da outra, né? Esses números aqui eles se referem à velocidade dessas placas, né, à velocidade de movimento dessas placas. Quantas que essas placas se movimentam em centímetro a cada ano. E aquelas regiões são as áreas que são consideradas mais instáveis, né, da Terra. Então, de acordo com a teoria da deriva continental, as placas tectônicas elas podem apresentar dois tipos de movimentos. Pode ter o movimento epirogenético e o movimento orogenético. O movimento epirogenético é quando ocorre o movimento vertical das placas tectônicas, né? São movimentos relativamente mais lentos do que os movimentos horizontais, né? Que é onde as placas tectônicas elas deslizam, né? Horizontalmente e do ponto de vista geológico, isso é um movimento que é relativamente rápido, né? Essa que é os movimentos que geram a divisão dos blocos continentais, né? E o contato entre as placas, que são denominados os limites das placas, eles podem ser de três tipos. Podem ser divergentes, convergentes e transformantes, que é justamente quando o deslizamento dessa placa ela vai em sentido contrário, divergente, quando ela vai em sentido, no mesmo sentido, convergente, e quando elas não vai nem em sentido divergente nem convergente, mas elas passam lado a lado, né? Elas deslizam uma do lado da outra, que são movimentos também chamados de conservativos ou limites transformantes.
E então vale ressaltar então que a convergência e a divergência correspondem a limites orogenéticos, né, que são movimentos orogenéticos, né, que são movimentos horizontais. E os limites transformantes correspondem tanto a pode ser um deslizamento vertical quanto um deslizamento horizontal, né? Então orogenético e epirogenético. Então aqui mostrando no esquema, né, a separação das placas ocorre aqui nos limites divergentes. Nos limites transformantes ocorre um deslizamento das placas e nos limites convergentes ocorre um choque de placas, né? Então, aqui nos limites divergentes, né, no movimento divergente, o que acontece? O distanciamento das placas e o que isso vai gerar? Vai gerar o nascimento de uma nova crosta oceânica, né? Ocorre um aquecimento aqui nessa região inferior. Quando aquece, fica menos denso, então a tendência é subir. Então, ocorre um entumecimento e um soerguimento, e essa pressão vai provocar uma fratura na crosta, o que vai favorecer a invasão de águas e a formação de lagos salinos aqui nessa região. Então, se o processo de separação prosseguir, então o material que vai ser oriundo aqui da astenosfera ou de uma região mais profunda, né, até do magma, ele vai ascender. E aí, quando ele extravasa, vai formar a nova litosfera oceânica. Então, o assoalho oceânico então, é arrastado simetricamente para fora do eixo de extravasamento do magma, e esse eixo então é marcado pela formação de uma cadeia de montanhas submarinas que a gente chama de cadeias dorsais mesooceânicas, que é o que acontece aqui, por exemplo, no Oceano Atlântico, né, que separa aqui os continentes da Europa, da África, das Américas. Né? Então, no Oceano Atlântico, a gente tem aqui uma cadeia de montanhas submarinas que são chamadas de cadeias mesoatlânticas. Já nos movimentos convergentes, né, onde tem a aproximação das placas tectônicas, a gente pode ter uma colisão das placas ou uma subdução. O que é uma subdução? É quando uma placa ela desliza sob a outra, né? Ela vai por baixo da outra. Então, geralmente a placa mais densa, né, mais fria, ela tende a sofrer a subdução aqui sob essa placa menos densa, né? Então, esse movimento, né, convergente, ele pode acontecer entre duas placas continentais, entre uma placa oceânica e uma placa continental e entre duas placas oceânicas. Então, quando acontece entre duas placas continentais, vai criar uma zona aqui de metamorfismo, né, nessa área aqui onde ela se converge, né? Então, sendo responsável pela formação de dobramentos modernos, terremotos, plutonismos ou atividades vulcânicas. Quando acontece a convergência entre duas placas oceânicas, né, vai criar uma zona de subdução, né, onde a placa, geralmente a mais antiga, é a mais fria, né, então é a mais densa e é a que sofre subdução, ela se desliza aqui para baixo dessa outra placa oceânica, né, e aí esse deslizamento aqui, à medida que vai se aprofundando, né, ele vai tendendo a sofrer uma fusão aqui, porque vai ficando mais quente, né, e aí essa fusão vai provocar o entumecimento, né, a rachadura, né. Então, nesses locais encontram-se as maiores profundidades dos oceanos, como a Fossa das Marianas, por exemplo, que tem quase 11 quilômetros de profundidade. E também tem a convergência entre a placa oceânica com a placa continental, né? Que, no caso, a placa oceânica ela é mais densa, né? Ela mergulha sobre a placa continental, criando aqui a zona de subdução. Enquanto a placa continental, ela vai formar os dobramentos modernos, né? As cadeias de montanhas aqui. Então, é o que acontece, por exemplo, na formação da Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes ela é formada a partir do choque da placa continental sul-americana com a placa oceânica de Nazca, né? Então, esse tipo de formação é conhecido como dobramentos modernos. E, por fim, os elementos orogenéticos transformantes, né, que ocorrem em áreas de falhas, onde as placas deslizam em relação às outras, tanto vertical quanto horizontalmente, de forma paralela, sem ter divergência ou convergência do movimento. Essa fricção pode causar, né, zonas de terremoto, né, e é nesses locais onde tem terremotos de grande intensidade, né, que é onde as placas deslizam um ao lado da outra. Então, né, nessa aula, em resumo, a gente viu que a superfície da Terra ela não é contínua, mas ela é fragmentada em placas litosféricas ou tectônicas. Vimos que essas placas se movimentam sobre a astenosfera, que é aquela camada mais plástica, e vimos que são nos limites das placas onde se concentram, né, na superfície terrestre, as atividades sísmicas e magmáticas, onde estão as grandes feições terrestres, as grandes formações de cadeias de montanha, vulcões, dentre outras, né? Aqui estão algumas referências se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto. E muito obrigada pela atenção.